Temos a pastora Reniele. Bem-vindas. Pode receber ela com aplausos. Oi, gente. Isso é um seminário, então eu sou seminarista. Bem-vindo. Meu nome é Reniele, mas o pessoal me chama de Reni. Tudo bem? Bom dia. Vocês fazem parte do time da manhã, que acorda cedo no domingo. Muito bom, viu? Deus, eu acho que abençoa mais quem acorda cedo. Você acha, Alô? A Luana acorda assim. Hoje eu vou falar a primeira mensagem sobre o Espírito Santo. Então, a primeira é conhecendo o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? E a gente vai falar sobre isso porque as pessoas falam muito de Jesus e de Deus, e o Espírito Santo é o quê? Uma pomba. É só o que sabem do Espírito Santo. Ou então ele é uma coisa, ele é uma energia. O que é o Espírito Santo? E eu vou tentar passar para você o nosso entendimento de quem é o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Ele não é uma coisa, uma energia, uma sensação. Ele é uma pessoa. E quem está do seu lado é uma pessoa também. Não sei se já reparou. Isso é uma pessoa, ó, várias pessoas. Então, o Espírito Santo é assim, aqui na Terra. Gênesis 1 começa a explicação toda. Oh, que legal, obrigada. Ficou bom assim. Dizendo assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. E essa palavra Deus eu trouxe. Se você for pesquisar, o significado dessa palavra Deus é Elohim. Não falo nessa língua para falar igual o Fragali falou. Se você quiser assistir o seminário online, ele fala Elohim. Eu não sei falar, então eu só falei Elohim. Aí é o plural de El, que é Deus. Quer dizer que no princípio o plural de Deus criou a terra. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não são três deuses. É um Deus que se manifesta de três formas. Então, ele criou junto com Deus o céu e a terra. Quem criou você, o Espírito Santo estava lá. Então, não tem ninguém que te entende mais do que o Espírito Santo, porque ele estava lá quando você foi feito, desde o princípio. E o Espírito Santo, ele te ama da mesma forma que Deus te ama. Eu vou falar sobre isso por 20 minutos. Ele não é o acusador. O acusador tem outro nome. Ele se chama diabo. O Espírito Santo, ele te ama. E Romanos 15:30 fala isso. Ele fala assim: recomendo-lhes, é uma carta de recomendação. Por Jesus e pelo amor do Espírito Santo. Já ouviu esse termo? Pelo amor de Deus. Na verdade, esse amor que você tem que entender, você tem que entender o amor do Espírito Santo por você. Ele deixou claro que você tem que entender esse amor. O Espírito Santo, ele veio para demonstrar o amor de Deus. Jesus era o amor na terra, andando, agindo, fazendo, curando. E quando Jesus foi embora, ele deixou o Espírito Santo para quê? Para o amor continuar agindo sobre a terra, sobre a sua vida. Existem formas de representar o Espírito Santo. Então, a pomba é um clássico, né? Porque o Espírito Santo veio sobre Jesus representando uma pomba. Não quer dizer que ele é uma pomba. Então, eu posso dizer... deixa eu pensar um exemplo. Fulano é lindo como um passarinho. Não quer dizer que a pessoa é um passarinho, concorda? É como uma pomba. Então, não quer dizer que o Espírito Santo é sensível como uma pomba. Porque eu, por exemplo... Ai, que eu sou uma pessoa horrível. Eu tento atropelar pombo, mas não dá. Porque eles saem correndo. É porque outro dia eu andei no carro com uma pessoa que ela andou devagarzinho para a pomba sair da frente. Falei, ela não sai da frente, porque ela espera a velocidade da roda para sair voando. Então, não tento atropelar. Estou brincando. Eu passo correndo, porque a pomba sai correndo. O Espírito Santo não é uma pomba que sai correndo em qualquer movimento. Entende? Ele não é sensível e ele vai ficar triste. E aí ele vai embora ficar de mal com você. Não, o Espírito Santo não é assim.
Em Atos 2, de 1 a 4, conta uma história de quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. E, de repente, veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Acabou, né? Aqui mostra que o Espírito Santo ele veio, de repente, e com um vento forte. Outra manifestação do Espírito Santo. Ele veio como uma pomba, ele veio como um vento forte. Quer dizer que o Espírito Santo, ele não tem uma regra. Como o Espírito Santo vai aparecer aqui? Algumas pessoas choram, algumas pessoas ficam felizes, algumas pessoas pulam. Tem gente que pula no jogo de futebol, mas aqui fica assim, ó, na igreja. Para fingir que aqui a pessoa não se anima tanto. Mas se você sentir no seu coração vontade de pular, aqui é o lugar. Porque o Espírito Santo aqui se manifesta de uma forma especial, porque existem muitas pessoas, a quantidade do Espírito Santo aqui está intensa, porque está em mim, está em você, está em você, está em você. Quando a gente se une, tem uma porção forte do Espírito Santo. Por isso, quando você vem na igreja, você fala, cara, eu estou sentindo uma coisa aqui diferente. Não é uma coisa, é o Espírito Santo dentro de você, que se une com o Espírito Santo. E eu gosto dessa... Volta no... Todos estavam reunidos. No primeiro de Atos 2:1, ele fala, todos estavam reunidos em um lugar só. Muita gente junto, manifesta o Espírito Santo. Eu amo estar perto de pessoas que eu sei que estão cheias do Espírito Santo, porque eu gosto de entrar na carona da pessoa. Eu vou chegando assim, ó, falo, se está aqui, eu vou sentir também. E a gente vai estar aí explicando sobre o Espírito Santo. Existe o Espírito Santo sobre e existe o Espírito Santo em. Então, Jesus, quando estava com os discípulos, ele soprou e ele falou, recebam o Espírito Santo. Mas, depois, o Espírito Santo veio sobre eles nesse mesmo momento. E a diferença é que quando o Espírito Santo está dentro de você, e a gente vai explicar isso melhor, mais especificamente na terça-feira, quando o Espírito Santo está em você, ele te ajuda a produzir o fruto do Espírito. Mas quando o Espírito Santo está sobre você, ele te ajuda a manifestar os dons do Espírito. Então, eu trouxe uma cola. Os dons do Espírito, eles se manifestam assim. Em 1 Coríntios 12, ele fala assim, cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Então, quando o Espírito Santo se manifesta num lugar, ele aqui vai explicar. É para o bem comum. Bem comum. É para o mal comum? Não, para o bem comum. Então, ele vai se manifestar em um com palavra de sabedoria, em outro com palavra de conhecimento, em outro fé, outro cura, outro poder de operar milagres, profecia, discernimento de espírito. Se você não está entendendo isso, achando confuso, vem essa semana todos os dias que você vai sair daqui expert. Mas são formas que o Espírito Santo ele se manifesta. Então, algumas pessoas têm uma palavra de sabedoria sabe, Deus te dá aqui no seu coração, você olha para essa pessoa e fala, Deus me disse que alguma coisa sobre a sua vida e uma bênção, e você fala, de onde eu tirei isso? Porque não veio da minha mente, veio do Espírito te revelando. Então, é uma coisa especial que vem do Espírito Santo. Não é uma sabedoria que você estudou muito a vida daquela pessoa e você sabe, não é sabedoria aqui da mente, é do coração, do Espírito. E aí tem milagre. Você ora por aquela pessoa e ela é curada. É uma coisa que veio de você? Não, veio do Espírito. Então, são manifestações do dom do Espírito. Entenderam que são diferentes? Dom e fruto. O fruto é aqui dentro que você produz o caráter. Você tem paz, amor, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Aqui dentro. E o dom é sobre você com poder. E quando a Bíblia fala, quando vem a manifestação do dom, é com poder para
milagre, para as pessoas olharem e falarem, é Deus, só pode ser. Então, hoje, eu não vou falar muito sobre o fruto, eu vou falar sobre o dom de receber o Espírito Santo. Então, quando Jesus soprou o Espírito Santo sobre os discípulos, eles receberam o poder de sair por aí fazendo milagre. Então, foi o momento que os discípulos foram e oravam e faziam os mesmos milagres que Jesus fazia. O Espírito Santo, ele não vem e vai. Isso acontecia no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, não sei se você é crente, e eu gosto sempre de explicar o básico. Se você veio aqui e não sabe o que é uma Bíblia, isso é uma Bíblia. E aqui, a Bíblia é dividida entre o Antigo Testamento, antes de Jesus, e o Novo Testamento, depois de Jesus. No Antigo Testamento, antes de Jesus, o Espírito Santo ele vinha, mas ele saía. Então, o Espírito Santo veio sobre Davi. E Davi tinha uma unção especial, uma capacitação e um poder para ser um bom rei. Mas ele não tinha o fruto do Espírito, por isso ele foi lá e traiu a mulher de não sei quem, matou. Então, entende o Espírito Santo no Antigo Testamento? Entende que você está no Novo Testamento? Depois de Jesus, você e eu temos o poder de ter o Espírito Santo dentro e sobre. Você e eu temos o poder de produzir o fruto, o caráter, e fazer milagres sobre a terra. Porque não vem de nós, vem do Espírito. E as pessoas ficam com medo do Espírito Santo ir embora. E o Espírito Santo não é uma pomba, eu quero que você se lembre disso. Nada do que você fizer vai assustar o Espírito Santo. Nada. Nenhum lugar. Existem lugares que a gente pensa, aqui o Espírito Santo, certeza que ele não está. Ele ficou ali na porta. Não, ele vai com você. Porque uma vez que ele está dentro de você, a Bíblia fala, eu estarei com vocês para sempre. João 14, 25. Eu acho que é o próximo slide, inclusive. Olha, eu estou indo bem, não estou, Lu? Obrigada, gente. Eu estava um pouco tensa, mas agora eu acalmei. João 14, 25. Não. Peraí. O 14, 25 eu não botei? Peraí, então acho que é isso. Acho que eu escrevi errado. Pode deixar esse, vamos ler. É isso que fala, né? Não, pode voltar. Quando o Espírito Santo, quando Jesus foi, volta que agora eu fiquei confusa. Eu estava indo tão bem. Não estava, gente. Não, volta. A Luana vai ler aqui. 14, 25. Deixa eu ler, porque senão o pessoal de casa não... Então lê você. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que precisam. Muito bom. Aqui fala que Jesus, ele falou, eu preciso ir porque o Espírito Santo vai ficar aqui com vocês. Isso quer dizer que o Espírito Santo, ele veio para ficar. Porque Jesus falou, eu preciso ir, mas o Espírito Santo vai ficar. Ele não falou assim, eu vou e o Espírito Santo vai ficar por enquanto. Se você pecar, ele vai embora. A Bíblia fala isso? Não. Pedro, eu vou ler nessa Bíblia, Atos 10, 43. Não está aí, Lara. Ah, não, é porque eu não botei esse. Atos 10, 43. É a respeito dele que todos os profetas dão testemunho, dizendo que todo que nele crer receberá o perdão dos seus pecados, por meio do seu nome. E aqui ele começa explicando que quando você recebe Jesus, os seus pecados são apagados. Mas eles não são apagados, eles são apagados de um jeito que Deus não lembra mais. Quem entende isso?
E quem entende que Jesus morreu antes de você nascer? Então, se você for fazer a conta, a matemática, o seu pecado de amanhã já foi perdoado? Porque todos os seus pecados para Jesus é amanhã, porque ele morreu antes de você nascer. Então, você não precisa mais, se o seu medo do seu relacionamento com Deus era o pecado, não é mais. Se o seu medo de entender o Espírito Santo, o Espírito Santo não vai me entender porque eu peco muito. Ele não tem medo do pecado. Ele não é uma pomba assustada. O Espírito Santo é poder, amor e equilíbrio. Ele, e só ele, vai te ajudar a lidar com esse pecado. A Bíblia fala que como você recebe esse Espírito? Então, eu falei que quando você recebe Jesus e quando você acredita em Jesus, seus pecados são apagados e o Espírito Santo vem morar dentro de você. 1 Coríntios 2:12 fala o seguinte. Tá aí? Não sei se está. Não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Você e eu não temos o Espírito do mundo, nós temos o Espírito de Deus. Mas você comprou esse Espírito? Foi alguma coisa que você fez? Ele foi te dado de graça. De graça. Então, uma coisa que você recebe de graça não é paga de volta. O que você vai fazer daqui para frente não é pagar o que Jesus já te deu, você vai receber. Então, o Espírito Santo, ele está morando dentro de você para sempre, para te lembrar todas as coisas que Deus tem te dado. Ele não vai ficar te lembrando as coisas que você fez. E eu vou falar sobre isso agora. Pode botar João 16, Carol. Carol não, Lara. Eu que estou olhando para Carol. O Espírito Santo, ele te lembra. Digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, o Espírito Santo, eu vou lá enviar. Essa versão é muito legal, vou lá enviarei. Não sei porque eu vou ter uma versão tão difícil. Essa parte a gente já entendeu, certo? Jesus foi e quem ficou? Muito bom, agora o próximo. E o que o Espírito Santo veio fazer? Ele veio convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí você me pergunta, baseado nesse versículo, que um monte de gente fala, o Espírito Santo vai te convencer do pecado. Amigo, pode ser isso em outra igreja. Essa igreja é uma igreja de gente inteligente. Ipanema, pessoal aqui inteligente. Alguém precisa te convencer que você está fazendo coisa errada? Não, né? Porque você é inteligente, você sabe, né? Amigo, você está sabendo já que o que você está fazendo é errado. Não precisa do Espírito Santo vir te lembrar. O Espírito Santo, ele tem coisa para fazer na terra. Ele não tem tempo a perder para ficar te falando o que você está fazendo de errado ou não. O que ele veio te fazer, e aí o que ele fala? Ele convenceu o mundo do pecado. E qual é o pecado? O próximo verso ele fala: pecado de não crer em mim. Então, o único pecado que o Espírito Santo convence é as pessoas que não acreditam em Jesus. E o pecado quer dizer separação. Então, o Espírito Santo, ele vem para quem não tem Jesus, para dizer, existe um Jesus e você precisa dele. E o que ele convence a igreja? Da justiça. Porque eu vou para o Pai e você não vai mais me ver. Então, quando Jesus andava sobre a terra, as pessoas viam a justiça de Deus. Qual era a justiça de Deus em Jesus? Jesus morreu e isso foi justo? Ele levou embora toda a acusação. Essa é a justiça. Quando Deus olha para você, ele vê a justiça de Jesus. Porque se Jesus levou a sua justiça é a de Jesus. Ficou confuso, mas ficou bom, não ficou? A Bíblia fala o seguinte, Romanos, essa eu achei agora no meio do louvor, então anotei aqui. Romanos 5:1. Vamos ver se a Lara consegue. Portanto,
havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, o Espírito Santo convence o mundo do pecado e a igreja da justiça. Todas as vezes que você ouvir dentro do seu coração alguém te acusando, não é o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo fala com você, ele fala: você é justiça de Deus. Você foi justificado. O seu pecado foi apagado. E não foi com borracha que não apaga direito. Foi quebrado e feito de novo. Foi lavado com um sangue que lava todas as coisas. Todas as vezes. E a gente vai fazer uma experiência no final, quando eu for orar, você vai fechar os seus olhos e você vai ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai falar no seu coração. E eu quero que você seja sensível. O motivo por que a gente pede sensibilidade na igreja, e silêncio, e calma, e tudo, é para você não se distrair. O Espírito Santo não se distrai, mas a gente se distrai. Abre a porta, olha para o lado. Eu, então, me distraio todo tempo. Mas eu quero te pedir para você se concentrar e fechar os seus olhos e ouvir aqui dentro. A voz que fala no seu coração é o Espírito Santo. E essa voz, ela te lembra da justiça. Ela fala: tá tudo bem. E eu quero que você anote. Você vai fechar os seus olhos, você vai ouvir e você vai escrever. Espírito Santo, o que você está me falando aqui? Eu quero te ouvir. Se não é acusação, o que você tem para me dizer? E o que ele tem para te dizer é: você é justiça. E o próximo versículo, em João 17, ele fala: ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E do juízo, ele está falando sobre... E vamos ver se a Lara consegue. Eu que fiz essa confusão, desculpa, Lara. Do juízo é porque o príncipe desse mundo já foi julgado. O juízo não cai sobre você. O juízo não é para a igreja. O juízo não é nem para o mundo. O juízo é para o diabo que já foi preso e condenado. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus, se você ainda não acredita nisso, se você não está entendendo o Espírito Santo, primeira coisa para você entender o Espírito Santo é acreditar e receber Jesus. A primeira coisa. Eu não estou entendendo, está meio confuso. Aceite Jesus. Chega na sua casa, aqui, andando pela lagoa, fala: Jesus, eu quero acreditar em você. Eu recebo você. E assim o Espírito Santo vem automaticamente. Porque o Espírito Santo, ele veio continuar a obra de Jesus. Romanos 2,4 é muito bom para você entender. Se alguém vier para você e falar: mas o Espírito, quem vai convencer do pecado? E o pecado? E as pessoas gostam de enfatizar o pecado. Aqui, nessa igreja, a gente não enfatiza o pecado, porque ele não tem poder sobre nós mais. A gente não é mais inclinado para o pecado, a gente é inclinado para a justiça. Em Romanos 2,4 fala o seguinte: será que você despreza a riqueza da sua bondade, a tolerância e a paciência? Você não reconhece que o que leva ao arrependimento é a bondade de Deus? Você ficar falando do pecado não traz o arrependimento. Não traz. O que te traz o arrependimento é saber da bondade de Deus. E eu não estou inventando isso. Eu não sou tão boa inventando coisas. A Bíblia é muito clara para fazer eu e você entendermos que o amor de Deus nos transforma todos os dias. O amor de Deus não é um amor fraco, que não te leva a lugar nenhum. O amor de Deus é poderoso para te transformar numa pessoa melhor. E eu também. Hebreus 8:12. Renato, você toca? Hebreus 8:12 fala o seguinte: eu lhes perdoarei a maldade, não me lembrarei mais dos seus pecados. Um dos motivos porque o Espírito Santo não te acusa é porque ele não lembra do seu pecado.
ele não sabe por que ele vai te acusar. Ele esqueceu. E ele escolheu esquecer e jogar no mar do esquecimento. Ele poderia só ter esquecido, mas ele jogou longe. Longe, longe. Eu não sei se você já foi no fundo do mar. Não dá para ir, porque é muito, muito fundo. E tá jogado lá longe. Ele não quer ir buscar. Senão ele teria colocado no lugar perto. Peraí, tá aqui debaixo no meu bolso, tô lembrando dos seus pecados. Não, ele não quer lembrar dos seus pecados. E você também não precisa ficar lembrando deles. Nem quando você estiver fazendo o pecado. Estou cometendo esse pecado. Declare, eu sou justiça de Deus. E eu queria te falar um testemunho. Eu tenho uma amiga que ela foi transformada por isso. Ela fumava na saída da igreja, batizada, fumando. E eu falei, Deus, eu não vou falar, fala você, sua filha, problema é seu. E um dia, ela chegou para mim e parou de fumar. Como? Eu já tentei de tudo. E eu falei, como assim? Isso não foi nem de perto a coisa mais poderosa que Deus fez na minha vida. Eu parei de fumar assim, porque Deus tirou a vontade. E eu continuei declarando, eu sou justiça de Deus. Eu sou uma filha amada de Deus. E Deus tirou a minha vontade. E Deus vai tirar. Se você está passando por algum momento que você pensa, eu não estou conseguindo me libertar desse mau hábito, Deus vai te ajudar. E ela foi liberta. E ela disse, o que Deus fez na minha vida foi muito grande perto desse hábito. São hábitos que Deus vai tirando, porque o que Ele mais quer é estar perto de você, é intimidade com você, é falar com você, é te contar um segredo que só Ele sabe. E Ele quer te contar. Existe um segredo sobre a sua vida que Ele sabe. E eu amo segredo. Ontem alguém me contou, vou te contar uma coisa, não vou só amanhã, eu falei, vai contar agora. E o Espírito Santo é assim com você, Ele quer te contar agora. Você precisa ter curiosidade para ir atrás e falar, Deus, me conta esse segredo, eu quero muito saber. Deus é uma pessoa interessada em você, mas você precisa ter interesse nele também. Interesse, Deus, eu quero saber. Eu queria terminar falando sobre Efésios 4:30. Fala sobre... eu vou ler aqui na mensagem. Não precisa projetar. Já. É que eu vou ler numa versão diferente. Fala o seguinte: tenham cuidado com a maneira de falar. Não. Vou ler o verso 30. Não entristeçam Deus. Não lhe causem nenhum desgosto. O Espírito Santo que se move e respira em vocês é quem nos leva à intimidade com Deus. Aqui é o momento que ele fala sobre não entristeça o Espírito Santo de Deus. E as pessoas acham que, no verso 29 fala, não diga nenhuma palavra torpe. As pessoas acham que o Espírito Santo fica triste com palavras. Não quer dizer que o Espírito Santo fica triste e vai embora com as palavras que você fala. O que ele está dizendo no verso 30, o Espírito Santo se move, respira em vocês. Ele nos leva à intimidade com Deus. E no verso 29, que ele fala sobre, não deixe sair nenhuma palavra torpe da boca de vocês. Não deixe que a sua boca fale coisas que não são a seu respeito. Não abra sua boca para falar quem você não é. Isso entristece o Espírito. Porque ele está dentro de você falando, eu sei quem você é. Não abra sua boca para falar uma coisa que vai te afastar de Deus. Não abra sua boca para dizer, eu pequei muito. Deus não está preocupado com o que você está fazendo, Ele está preocupado com quem você é, aqui dentro. E eu queria voltar em Gênesis 1. Gênesis 1 fala, no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia. O Espírito de Deus, Ele é o agente em ação sobre a terra. Ele não é um agente parado sobre a terra esperando você fazer alguma coisa. Ele está em movimento o tempo todo. Ele está aqui agindo e falando e te revelando. Eu e você somos os receptores da presença de Deus na terra.
Então, quando você andar na terra, é o Espírito Santo andando na terra. E o mesmo poder, a Bíblia fala, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, mora dentro de nós e vivificará os nossos corpos. O mesmo poder. Você entende que o poder que ressuscitou Jesus foi tão forte que trouxe vida para toda a humanidade. Esse poder. Quando você andar na rua, você não precisa ter medo. Quando você entrar num lugar que você pensar, aqui tem muito pecado. Essa casa, você não tem ideia do que era essa casa. A gente entrou nessa casa como um momento profético, dizendo essa casa, ela era uma casa de spa, de massagem, de prostituição. E a gente abriu uma igreja aqui para mostrar que as portas do inferno não têm poder. Porque quando a gente entra, o diabo sai. Onde você entrar, o diabo sai. Onde você entrar, entra a cura. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Que você possa ter sensibilidade e sentir o Espírito Santo dentro de você. Eu quero fazer um exercício com você. Faz uma pergunta para Deus. Fala, Deus, o que você acha de mim? Deus, o que você tem para mim? Espírito Santo de Deus, nós nos rendemos à sua presença, Pai. Nós queremos que a nossa expectativa esteja... Queremos colocar a expectativa no alto sobre o que você tem para nós, Pai. Não queremos ver uma vida sem futuro, sem expectativa, Pai. Nós queremos viver sensíveis à sua direção, Pai. Queremos ouvir o que você tem para nós, Pai. Eu oro por uma igreja com ouvidos abertos, Pai. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos para que nós possamos ver o espiritual, Pai. Que nós possamos saber que o espiritual é maior do que o natural, Pai. Porque tudo veio do espiritual, Pai. Todas as coisas foram feitas através da sua palavra. Agora eu quero te convidar a abrir a sua boca e falar. Deus, eu declaro um futuro próspero sobre a minha vida. Declare palavras de bênção sobre a sua vida. Toda palavra de morte lançada foi quebrada na cruz em nome de Jesus. O sangue de Jesus cobre esse lugar. Espírito Santo de Deus que traz vida. Sopra vida nesse lugar. Queria te convidar a ficar de pé, levantar as suas mãos. Se você fala em línguas, fale em línguas. Espírito Santo de Deus, quando você fala em línguas, o seu espírito é fortalecido. Você fala coisas que você não entende, mas o seu espírito entende. Se você não sabe o que é falar em línguas, eu quero te convidar a abrir a sua boca e falar línguas estranhas, palavras que você não está entendendo, mas o seu espírito está sendo edificado e fortalecido. Se você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, levante a sua mão. Diga, Senhor Jesus, vamos orar junto com você. Senhor Jesus, vem ser o Senhor e o Salvador da minha vida. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso do Espírito Santo me conduzindo. Eu recebo o Espírito Santo. Em nome de Jesus.
Deus, nós levantamos a nossa voz, Pai, em gratidão a tudo que você tem para nós, Pai. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos lembra de um futuro de paz. Eu é que sei os planos que eu tenho a vosso respeito. É um plano de paz para te dar um futuro e uma esperança. Pai, eu oro por uma igreja que tem os olhos na esperança do futuro de paz. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos olhar para você, Jesus. Nós queremos olhar para o alto e ver Jesus agindo em nós. Nós queremos viver nessa terra, brilhando a luz de Jesus através do Espírito Santo. Nós queremos ser apaixonados pelo Espírito Santo. De repente o Espírito Santo desceu do céu com poder. E Ele veio correndo para te encontrar. Que você possa receber o Espírito Santo nessa manhã. Levante as suas mãos e fale: eu recebo o Espírito Santo. Eu recebo o poder para viver durante essa semana. Eu recebo o poder que afasta todo o medo. Eu recebo o poder para me ajudar a lidar com os problemas difíceis. Eu recebo o poder para lidar com problemas impossíveis. Mas você é o Deus dos impossíveis. Nós estamos diante de um Deus que faz o impossível acontecer. Eu declaro uma igreja cheia, que transborde a presença do Espírito Santo. Que haja o transbordar do seu Espírito Santo nessa cidade, por onde nós andarmos, em nome de Jesus, que nós possamos levar cura, em nome de Jesus, que nós possamos levar palavra de sabedoria, que nós possamos levar a justiça de Cristo. Em nome de Jesus, que nós possamos ser pessoas de fé. Em nome de Jesus, que nós possamos ser ministros da paz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero declarar uma semana abençoada sobre a sua vida. Receba o que vem do alto. Diga: eu recebo. Eu recebo uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em seus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Oh, Jesus. Nós queremos apresentar para você um Espírito Santo que faz milagres na segunda-feira. Ele faz milagres na terça-feira. Queremos apresentar para você um Espírito Santo que está com você e opera milagres na quarta-feira, na quinta, na sexta, no sábado. Porque a promessa da palavra de Deus é que Ele estará conosco todos os dias. Não é só nos dias em que você está bem, principalmente nos dias em que você não está bem. Ele é o Consolador. Ele não vai te consolar da sua alegria. Ele vai consolar na sua tristeza, nas suas dificuldades, nas suas limitações e fraquezas. Cara, é lindo você fazer parte de uma igreja que não foca no pecado, na fraqueza, na limitação. Cara, a gente está focando no poder de Deus, no Espírito Santo. Essa será uma semana especial para você. Você recebe isso? Pastor, que semana? 7 a 14 de maio. E a gente quer muito encorajar cada um de vocês a estar presente com a gente aqui, todos os dias, 20 horas. Se você puder chegar às 19h30, a gente vai estar orando aqui, mas a gente começa às 20 horas. A gente vai dar seguimento à Semana do Espírito Santo. Às 11 horas agora, mais uma palavra da pastora Rene. À noite a gente vai estar pregando. Amanhã o pastor Maurício, e durante toda a semana o pastor Maurício vai pregar várias vezes aqui, praticamente a semana toda, uma ou outra vez que ele não vai pregar. E por que a gente está falando do pastor Maurício? Porque, cara, ele tem uma graça especial para ensinar,
tem uma graça especial. A gente louva a Deus por ele ser o nosso líder, né, que nos influencia, ele e a pastora Denise. Então tenha uma semana maravilhosa. Dá um abraço profético, olha, acolhedor na pessoa que está próxima a você e profetize com a sua boca. Essa semana será abençoada na sua vida, uma semana abençoada. Para você também aí que nos acompanha pela internet, uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.